Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a bordo do Tá No Ar Podcast, o podcast feito para vocês, de pessoas para pessoas, com histórias incríveis e sensacionais. E hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é membro do grupo de network que a gente faz parte aqui em Indaiatuba, que é o BNI. Eu não sei se vocês já conhecem esse... A gente já falou algumas vezes, né? O Adriano já veio aqui, pô. O Adriano, o Águito, enfim. A Kelly e o Fabrício também são parte. Aqui. Só tem BNI aqui. Mentira, gente, não só tem, mas hoje esse membro é especial. Ele vai falar de uma coisa que a gente prega muito na nossa mentoria, a gente pega muito em cima. Mas antes de falar desse convidado especial, vamos falar dos nossos patrocinadores oficiais, que é a Via Prep e a Via Prep Business, que é a nossa escola de educação para formações de comissários e pilotos que Aliás, querem se ingressar. você é piloto, quer linha aérea, a gente acabou de abrir a turma 3, tá com vagas abertas, final de setembro vai iniciar. Treinamento para processos seletivos, então se você quer se desenvolver para sair bem no processo seletivo, a gente não garante vagas aqui, porque vai depender muito da sua evolução e do que você acredita, mas a gente consegue te preparar aí para um processo seletivo bacana, onde você vai aprender muitas coisas. E tem a nossa mentoria, que é a Via Prep Business, que fala um pouquinho, traz esse modelo de gestão da aviação para o seu negócio. Então não é só... é só para aviação, Jéssica? Não, para qualquer negócio. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso com o nosso convidado. E temos também o nosso maravilhoso táxi preto blindado, que é o seu Márcio, que leva a gente para cima e para baixo com segurança, conforto. Tem snacks dentro do carro dele e uma cafeteira. É bizarro. Que ele trouxe, tá? Então... vamos lá, falar desse convidado. Apresente o convidado, Alvin. Esse cara é uma grande surpresa pra mim, porque no grupo, assim, eu era o cara meio assim com o network, né? Porra, parece muito puxação de saco e tudo mais. Ele é péssimo em network, tá por melhorando. Isso que eu tenho ela, entendeu? Ele tá melhorando bastante, gente. Mas, cara, num dos processos que a gente tem lá no BNI é fazer o tal do 1 a 1. O que é isso? A gente vai, bate papo com essa pessoa pra entender um pouco mais da empresa, pra que a gente possa gerar negócio, etc, etc. Aí fui lá e tive uma grande surpresa de uma visão assim, ó. Eu vou dizer uma coisa forte aqui. Se eu me visse daqui a 5 anos, pode ser que esse cara fosse um Alvin daqui a 5 anos com a visão que esse cara tem. Nossa, tá vendo só? De peso, hein? Tá vendo? Gente, fiquei até arrepiada. Flávio da Inove Solar, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo, Flávio. Jéssica, obrigado. Já vou começar vermelho já. Nossa. Esse cara tem 3 metros de altura, mas é um amor de pessoa. Por 2 coisas, viu? Porque além desse elogio, eu tenho obrigado, antes de mais nada, pelo convite aqui. Mas, assim, você falou de network, eu dei uma gafe com a Jéssica um tempo atrás, assim, que pessoa de network não pode dar. Então né, já começa contando essa história, pô. A gente já quer falar de histórias, vamos contar o que aconteceu. Quer contar? Gente, eu tava num avião, que é um pequenininho aí da empresa, que todo mundo tem medo, que é o ATR. Eu estava no embarque do voo. E aí, uma pessoa bem conhecida sobe no avião. Bom dia. Ele, bom dia. Passa assim, ó, como se nada tivesse acontecendo. E eu assim, ó, oxi. Não, eu acho que o bom dia seu foi exagerado agora. Foi assim, porque eu tava conversando com a minha esposa ali, entrando no avião. Ela falou, bom dia. Acho que o máximo que eu fiz foi balançar a cabeça. Foi isso mesmo. Não teve um bom dia de volta. Ele balançou a cabeça e foi. Assim, eu falei, peraí. Tá, beleza, decolou o avião. Aí durante o voo eu falei assim, cara, eu acho que você foi no banheiro, né? Não foi. Você tava servindo... eu fui, fiz o serviço de bordo. Aí a hora que eu voltei, eu falei, parei assim do lado dele, eu falei, oi, Flávio, ele... Meu Deus, eu não te vi. Eu embarquei ele, fiz o serviço de bordo e ele não me reconheceu, mas tá tudo bem. Não, mas eu tenho a defesa, né? A pessoa se transforma na hora que tá ali no... Há quem diga que não tem nada a ver. Nós vamos falar um pouquinho de cultura ali. Ali ela tava vestida com a cultura da empresa. Exato. Literalmente. Ali eu era a empresa, então eu vou perdoar ele só nesse momento. Mas, cara, me conta, quem é o Flávio? Pessoa física, de forma bem resumida e direta, assim. Eu sei que é difícil falar da gente cara, mesmo, né? É difícil definir. Mas vamos lá, a gente consegue. Acho que assim, eu sou um cara muito centrado e acho que tem uma bagagem aí da cultura minha. Eu fui atleta. Ah, e tá acho explicado. E tem uma coisa que vocês não sabem, eu acho. O quê? Eu vou falar. Eu tenho brevet, eu fiz PP. Oh, eu já sabia. Eu te falei no Falou. Eu não sabia. Tá, então tem mas muita assim, eu coisa fiz um pouquinho de bastante coisa, mas acho que todas as coisas que eu
Acho que minha mãe trouxe muito isso para mim. Faça bem feito e conclua, vai até o final. Tá. O PP para mim foi um sonho de criança, que eu queria ser piloto de avião, era meu sonho. Se você perguntasse aquela coisa de criança, o que você vai ser quando crescer? Sim, Piloto de avião. A gente falou sobre isso, que é sempre assim, é sempre um sonho, né? Ser Nunca é piloto pra ganhar um sonho. dinheiro, é só pra realizar um sonho. E acho que esse sonho foi realizado, de certa forma, porque eu fiz Você e pilotou. Uma vez concluí o piloto, curso sempre com pilota. dificuldade ali, etc. Você sabe, para pagar um curso desse, PP, hora de voo, É isso aí. etc. Meu pai não tinha condição, então concluí. E assim, eu venho buscando coisas novas na minha vida. Trabalhei no mundo corporativo, depois resolvi empreender, acho que até tarde, pensando, não posso dizer que sou aquele cara nasci empreendedor, não. O empreendedorismo apareceu na minha vida e a gente vem buscando concluir as coisas, né? Que a gente faz no sentido de, cara, ter uma empresa realmente preparada, que desenvolve pessoas, que traz alguma coisa para o mundo, né? Legal. Então, eu acho que esse é um pouquinho do Flávio. Eu estou sempre buscando alguma coisa para ir além ali. Tá sempre em movimento. Flávio, para quem não conhece, trabalha com soluções em sustentabilidade. Há um tempo atrás eu falaria trabalho com fotovoltaico, mas hoje esse portfólio... Há pouquíssimo tempo atrás isso mudou, esse hein? portfólio aumentou um pouquinho. E isso tá cada vez mais intrínseco na nossa vida, né? Eu sou uma pessoa extremamente sustentável. Eu abraço muito essa pegada. Então, assim, tudo que você vender pra mim, eu aceito. E não só pela causa, né? Que realmente se torna eficiente. Exato. Qual é o maior preconceito que você tá tendo hoje de pessoas, talvez mais antigas, não sei se é exatamente essa a separação de público, nessa questão de assumir a inteligência, a questão fotovoltaica, cisternas, tudo que você tem aí? Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta, vou devolver uma pergunta aqui que eu acho que eu vou Hoje responder tamo isso. lascado. Tamo. Você falou que é sustentável. O que é ser Eu sustentável sabia para que ele ia você? perguntar isso, tá O lascado. que é ser sustentável pra mim? É gerenciar todos os meus recursos, sendo financeiro ou de vida, dentro da minha casa, para não haver desperdícios. Para mim é isso. Entende? Então, tentar ali minimizar, até por conta da questão de... Nossa, fugiu a palavra agora. Impacto? Impacto ambiental. Então, eu tenho essa mente que eu não posso. Tanto que, ó, na minha casa, por exemplo, eu lavo roupa... a água da máquina eu guardo, eu tenho um lugar que eu guardo para lavar o quintal. Eu tenho 5 cães, então eu lavo muito o quintal. Então eu uso essa água num ambiente legal para que eu consiga reutilizá-la. Então eu sou dessa pegada. Eu divido o lixo, eu separo todo o lixo. Então, para mim, sustentabilidade é isso. E tanto, eu ia perguntar agora, quais são os seus produtos? Porque às vezes a gente fala de sustentabilidade e as pessoas não entendem muito bem o que é. Então, quais são os seus produtos? O que você trabalha em relação à sustentabilidade dentro da sua empresa? Mas eu vou pontuar antes aqui um pouquinho, para completar, não tá nada errado o que você falou. Mas, assim, o conceito de sustentabilidade é algo que é muito falado, mas, de fato, ainda tem um pouco de confusão, assim. Fica só bonito, né? E esse lado do meio ambiente é o lado mais óbvio, que todo mundo lembra, e etc. Sim. Desperdício e etc. Mas sustentabilidade por conceito, ele é mais amplo do que isso. Legal. Porque ele é meio ambiente, é o que você falou ali, tem um impacto ali, impacto de recursos, gestão de recurso, mas é econômico também, precisa lembrar. E social. Então, sustentabilidade, por conceito, é isso. É a união quando a gente tem um impacto positivo no meio ambiente, social e financeiro. Exato. Então, se a gente, nesse tripé, alguma coisinha quebrar ali, não dá pra gente falar que a gente está sendo sustentável. Né? Então, e assim, isso tem me pego muito nos últimos anos, quando eu entrei nesse setor, de entender esse conceito e trazer esse conceito de uma forma que ajude as pessoas a promover mais isso. Claras e objetivas, né? E hoje, vamos falar real, assim, é legal essa parte de meio ambiente, a gente quer, ótimo, mas se eu tiver que pagar por isso custar muito caro, será que eu faço? Exato, exato. Agora, se isso me trouxer um retorno, entrar no meu bolso, fica mais fácil? Fica. E eu vejo que é essa linha que você usa, né? Você não usa só a sustentabilidade, você fala muito da economia também. Porque no final das contas é o que move as pessoas, entendeu? Sim, com certeza. Então, na hora que a gente vai falar aqui um pouquinho de cultura, etc., qual que é o propósito da empresa? Onde está esse propósito? A sustentabilidade está ali.
Faz parte ali do nosso DNA. Mas o propósito onde a gente pega as pessoas ali é nesse resultado financeiro, né? Exato, e a gente tá falando de uma cultura mundial, né? Mas assim, no Brasil é muito mais difícil isso. Porque o brasileiro não tem essa cultura de pensar nisso, do sustentável. E investimento também não, né? Educação financeira na escola é algo recente. Exato. Que a gente começa a ver alguns movimentos. E é isso que você falou, do tipo, esse dinheiro beleza, é sustentável, vou investir, mas eu vou pagar quanto? E quanto vai ter de retorno? Porque se isso for além do que eu quero pagar, já não... A causa sustentável se perde, né? Porque, não vou investir mais nisso, porque não tá no meu... E até o conceito de sustentabilidade mais básico, assim, que nem você citou, de reciclagem de lixo. Se eu pegar na geração dos meus pais, eles não foram ensinados com isso. Exato. Foi da minha geração, um pouquinho depois, até que começou na escola a ensinar. O filho chega em casa, se o pai não recicla lixo, não separa, o filho cobra o pai. Exato. Fala, pai, por que a gente não separa aquela latinha? É isso aí. E o pai, de repente, falava, nossa, mas... Aí ele começou a fazer pelo exemplo, né? Exato. Na escola do meu filho, ele tá com essa questão de sempre levar uma tampinha para estimular essa questão da separação de lixo, economia, etc, etc. E eu, até pouco tempo atrás, a Kevin mais, né? Minha esposa, mas eu, tampinha, latinha. E esse é o lado social, né? Porque às vezes a gente se pergunta, fala, caramba, onde que tá o social ali na sustentabilidade? Social. É isso? A comunidade, o servir de exemplo. Exato. E tá fazendo um bem, né? Algo que agrega ali. E cresceu muito isso com relação a brechó, eu vejo. Dessa parte sustentável, porque antigamente não existia brechó, era uma coisa negativa. Agora tá até chique, hoje, né? Tem brechó chique. Hoje tem muito brechó. Então, assim, nós estamos caminhando por uma sociedade que está trazendo essa questão da sustentabilidade, mas é muito importante você falar isso, que não envolve só a questão do meio ambiente. Tem que ser sustentável, é bom para o meio ambiente, mas gera uma questão econômica, porque o brechó, muitas vezes, você vai comprar uma coisa que era R$ 1.700, você paga por 300. Sim. Economia? Vide as roupas da Kiev, né? Às vezes tem roupa que ela nunca usou e tá lá e ela vai se desfazer. Exato. Entendeu? Agora, nesse caminho aí de... A gente começou a falar sobre pessoas já, né? Porque, querendo ou não, uma das barreiras, pelo que eu tô entendendo, é doutrinar as pessoas ou educar as pessoas sobre o que é painel fotovoltaico, cisterna, porque a minha percepção era, beleza, o meio ambiente, ok. Agora, economia e social é difícil. Como que você tá conseguindo gerenciar essa parte de educação e comunicação para que as pessoas vejam, por exemplo, a instalação de um produto seu, seja através de energia elétrica, seja através de reutilização de água, com menos barreira, aceitar com mais tranquilidade, entender que isso é um investimento, que pode botar dinheiro no bolso, e até, assim, eu até sabia que podia dar dinheiro, mas como economia, e não como dinheiro real. Eu falei da questão propósito, e está bem ligado a isso, que é esse conceito que a gente está trazendo agora para a empresa, no nosso propósito, meio Uber, Airbnb. Né? O que o Uber, Airbnb fez, né? De diferente ali? Pegou um produto ali, algo que estava ocioso, então o carro, o apartamento, e colocou ele para rodar e fazer dinheiro. Exato. Certo? O que a gente está entendendo, trazendo isso para o nosso lado aqui da sustentabilidade, e se você pegar as áreas ociosas da sua casa e colocar para rodar e fazer dinheiro? Legal. Então você pega o seu telhado, que tá lá, ele tá só para te proteger da chuva, etc. Exato. E põe uma solução ali em cima, faz um investimento, tem um investimento para isso, mas em pouco tempo ele se paga e depois ele vira renda, né? Porque é dinheiro que... Vocês estão entendendo o que ele tá falando? Eu vou até falar para ele repetir. Vocês estão mas por isso que eu tô falando que foi chocante aquele 1-1 que eu tive com ele. Vocês entenderam o que ele tá falando? Ele tá falando que você vai pegar o seu telhado, que você não tá fazendo porra nenhuma com ele, entende? E vai transformar ele numa renda, porque o Brasil... O que o Brasil tem mais? Sol. Exato. É o país do calor. Quando eu comecei lá em 2016, que a gente começou a trabalhar com isso, tinha até um conceito na época que ficou muito falado, assim, por que o Brasil era bom? Porque estava começando no Brasil, isso não existia, né? Sim. Uma das coisas, os argumentos que o vendedor que ia vender fotovoltaico falava muito. As pessoas duvidavam, falavam, mas isso funciona? Como que era? Sim. Tinha muito uma comparação, que falava, imagina, na Alemanha, que é uma questão que já estava evoluído, o fotovoltaico já tinha muito, as pessoas fazem. E o melhor sol de lá é muito pior do que o nosso pior. O nosso pior aqui. Se a gente pegar a nossa pior região de sol aqui, então volta para isso do sol, né? O nosso sol é assim. É 100%. Se a gente pegar, sei lá, a região de São Paulo, nublado ali, ainda assim, é muito melhor do que os melhores lugares na Europa. Exato. Então, assim, e lá já está muito bem implementado, né? Isso.
Então, lá já tá. A gente tem uma condição de sol excelente. Aí o que mais afeta? Social é bom? Pensando, vamos pegar o conceito de sustentabilidade, né? Sim. Pro social é bom? Sim. Cara, energia limpa, traz um monte de outros ganhos pro sistema ali que as pessoas nem percebem, mas é positivo pro sistema elétrico de forma geral, porque hoje você gera numa central lá geradora, seja numa hidrelétrica ou uma térmica, que é pior ainda, e tem toda uma linha de transmissão para trazer isso. E tem perdas nesse sistema. Entendi. Você está levando energia e tem perdas. Agora, se você, é algo que o fotovoltaico promoveu muito, você põe a geração do lado do ponto de consumo, você reduz perdas no sistema. É eficiência pura, né? Cara, que o empresário olha muito isso, né? Tem que estar o tempo inteiro procurando aí na empresa. Agora, imagina você trazer isso para o mundo, para o seu contexto social, de onde você vive. Você está melhorando a eficiência da sua sociedade, da sua comunidade onde você vive. Mais um impacto social, que às vezes é difícil enxergar e de precificar, entender ele ali, mas ele existe. Mas o que eu achei mais louco não é nem tipo assim, a gente já tem as casas, seja alugada, próprio e tudo mais, foi quando você falou que se a gente tem esse pensamento na hora de construir uma casa, uma angulação de 1 grau a mais faz toda a diferença e a eficiência sobe absurdamente, correto? Eu não diria que absurdamente, acho que eu reforcei demais eficiência. Isso. Hoje o detalhe faz muita diferença. É uma das frentes que a gente tem. Você me perguntou o que a gente faz, né? A gente hoje tem a solução fotovoltaica, que é a primeira que a gente implementou. Na sequência, a gente já começou a trabalhar com aquecimento solar, que também nessa frente também usa o telhado, também usa o sol, usa de forma diferente, né? E o que é essa solução fotovoltaica? Só para entender, só para a gente explicar para quem tá, às vezes não pode saber. Fotovoltaico são aquelas placas que são montadas no telhado, que normalmente é o que as pessoas mais veem, e que ela gera energia elétrica para alimentar a casa. Beleza. E não gera específico para um aparelho, alguma coisa. Não, eu vou conectar ela para casa inteira. Não é só para carregar o carro elétrico que está bombando hoje em dia. Não, eu quero ter um fotovoltaico para o meu ar-condicionado, para minha geladeira. Isso não existe. Não existe. Dá para existir, mas não faz sentido. Sim, ela consegue suprir ali a casa inteira. Aí o suprir a casa ou não vai depender do tamanho do seu sistema. Ele pode atender parcialmente ou de forma máxima ali o total. Beleza. Parcial é problema? Não. Também não tenho dinheiro para investir no tudo. Beleza, faz um investimento menor, começa com pouco, mas você já está trazendo uma economia, alguma coisa. Então, assim, é algo que hoje o acesso está muito facilitado, o preço caiu muito. Sim. Então, na hora que põe na ponta do lápis, entendendo que fazer direito, e aí se você pensa em outros pequenos ganhos, escolhi um equipamento que eu vou ter, por exemplo, uma garantia maior, uma eficiência maior do equipamento, junto com um projeto arquitetônico que você pensou no telhado quando você construiu para estar numa posição adequada ali, de inclinação sem som. São todos pequenos ganhos que na hora do financeiro, o cara que aplica na bolsa, ele fica procurando ali, ele ganhando centavos. É isso que a gente tem que enxergar nesses sistemas que a gente implanta para trazer esse ganho. Porque no final das contas, eu não estou comprando placa, né? Ou vocês não estão comprando placa quando estão instalando. Vocês estão comprando uma economia. Sim. Que essa economia vai se pagar e depois vira renda. Sim. Então, se você maximiza isso, é mais dinheiro que você está colocando no bolso. Quando você vira a história para esse lado, cada vez mais o cara fica com faro aguçado de procurar cada vez mais centavos. A realidade é essa. Exato. Agora vamos pro outro papo que eu falei que ele é bom e que você não sabe ainda, né? Mas peraí, só rapidinho. Então, o fotovoltaica, painel solar... É que ele não conseguiu falar tudo. Eu atrapalhei foi mal. ele. Aquecimento, cisterna, captação de água de chuva. Que, aliás, a ideia da empresa surgiu por conta... A pegada de sustentabilidade surgiu por conta de captação de água de chuva. Depois tem uma historinha, eu conto essa história. Da onde surgiu a empresa. E depois a gente vem implantando outras soluções. Aí a gente chegou a fazer alguns projetos grandes, indústria. Tivemos o maior projeto do Brasil dentro da tecnologia que a gente trabalha. Entendi. Aí abriu uma porta na indústria, a gente começou a trabalhar projeto mais consultivo na área de eficiência energética. Então tem no nosso portfólio, antes de implantar uma solução de energia ou de água, por que não olhar para dentro de casa e resolver primeiro melhorar a sua eficiência do que você já faz hoje, para depois implantar aquilo, talvez num tamanho menor com menos investimento. Que legal. A parte de automação, casa inteligente, olhando para o lado de sustentabilidade também. Tem toda aquela parte legal, de um Alexa, de um Google ali, que você faz conforto, som. Sim. Mas além disso, será que eu consigo
fechar uma janela na hora que tem chuva, por exemplo, ou a previsão do tempo dá que vai chover, eu já consigo fechar. Isso existe já numa automação. Gente, isso Mano. Aí Isso é mais do que automação. isso. Não é só Alexa. Fecha uma cortina que bate sol ali uma pele de vidro, vamos colocar de uma casa, aquela casa é climatizada, tem ar-condicionado, com isso você diminui o consumo de ar-condicionado, você está maximizando o resultado da geração de energia, porque você está melhorando o seu consumo. Isso é automação. Caramba. Isso é automação pensada para o lado de sustentabilidade. Então você tem vários produtos de um ecossistema ali que Carregador de carro elétrico hoje, carro elétrico é uma tendência, né? Tá crescendo muito também. Se Legal. você gera a sua própria energia, nossa, esse custo cai Pronto, muito. cai muito. Aí vira economia. Carrega dentro de aumenta, maximiza o seu resultado. Legal. É dinheiro de novo, né? Você vê, a gente vira e mexe, a gente está voltando a falar de dinheiro. Então, Que legal. as soluções, o produto que a gente vende, durante muito tempo a gente vendeu produto. Ali nos primeiros anos de empresa, você está Que é entendendo. normal, é normal. Você tá começando Aí ali. depois você tá... começa a entender que o que eu tá vendendo, putz, nunca foi produto. Nunca foi. E se eu dou um olhar específico para isso e trago melhoria nisso? Né? É isso que a gente faz hoje. Legal. Vamos pra cultura? Vamos. Quando eu cheguei lá, a gente bateu um papo, entendi sua empresa e tudo mais. Eu queria que você contasse um pouquinho daquela história do missão, valores e tudo mais que você criou junto com seus funcionários pra a galera entender por que da minha admiração e tudo mais em relação a isso e depois pintar lá, enfim. Conta aquela historinha de novo, por favor. Legal. Acho que para contar essa história é legal assim, falar de onde eu vim, né? Eu trabalhei 15 anos no mundo automotivo. Eu sou engenheiro mecânico, tenho formação em marketing, fiz pós em marketing, depois fiz um MBA em gestão empresarial. Legal. E eu trabalhei com gestão de projetos, tem certificação, que é uma certificação bem conhecida no mercado de gestão de projetos, chama PMP, que tem o PMBOK lá que o pessoal fala, não sei se vocês já ouviram falar. Mas enfim, para quem atua nessa área, é uma certificação difícil de tirar. Então eu estava muito no lado razão ali do negócio. O marketing foi o único lado que eu busquei para abrir um pouco a mente, assim, que era mas tava muito engenheiro técnico, total, né? aquele negócio, né? Então eu vim desse mundo, mas eu trabalhei numa grande montadora automotiva que essa questão cultural era algo que me incomodava. Legal. Porque era uma empresa muito grande, chegou a ter 40 mil funcionários em uma unidade ali. Então, imagina, cada departamento era quase um feudo. Então, cada departamento tinha a sua cultura. E isso gerava muito conflito interno, muita... briga. É uma guerra isso, né? Tá vendo? E aí, quando eu fui para empreender, que eu saí da Volkswagen, agora falando a empresa que eu estava sem querer, assim... não, mas era uma cultura alemã. Eu trabalhei na Alcoa também. Você vê, Culturas diferentes. totalmente diferente. Americana, Sim. alemã, e não é certo ou errado. Sim, O que me tem incomodava na o Volks lugar. era o tamanho ali, isso que gerava os conflitos, às vezes de setores, departamentos, porque não conseguia, e é muito difícil você colocar uma cultura única, né? E quando eu fui para empreender, que eu saí da Volkswagen, eu já tinha essa formação de marketing, eu pensei muito em estratégia e etc. Coisas que eu não usava na minha vida ali no mundo corporativo, eu quis trazer e usar. E uma das coisas que eu me preocupei foi isso, de cultura. Que cultura eu quero para minha empresa? Legal. Porque eu já tinha essa ideia que eu ouvi alguém falar, essa frase é famosa, né? Cultura come estratégia no café da manhã. Cultura como estratégia. E no poucas café da pessoas manhã. percebem isso. Então adianta você estar com aquela... Você montou tudo certinho, a sua empresa para rodar, funcionar, montou... Cara, se você não se preocupou com essa questão de cultura e colocou pessoas que não têm aderência, aquilo, e gerar conflito, cara, não vai dar certo. É difícil dar certo. E uma hora a Ou vai corda sofrer estoura, muito. né? Porque por mais que você... beleza, seu negócio tá rodando, mas ou você tá sendo um feudo, a pessoa só procura você pra tudo, ou você não desenvolve. Então, por mais que você esteja ganhando dinheiro, o seu negócio ou vai estagnar por conta da cultura, ou você vai tomar a frente e vai ficar apagando incêndio o tempo todo. E aí tem mais uma coisa, cultura é difícil impor, né? Cultura, ela nasce ali dentro, não é seu. É vida, né? É vida. É um organismo Tá vivo. intrínseco ali. Aham. Então, quando eu criei a empresa, eu escrevi lá missão, visão, que era algo que eu queria. Geralmente missão, visão é algo que vem top-down, né? Sim. Então, o CEO lá, alguém... Já que você criou, pra onde nós vamos? Para onde nós vamos? Toda a direção, né? O que nós fazemos e para onde nós vamos. Isso aí. Beleza. Cultura adianta você pôr no papel nossos valores. Não. Escrever nossos valores. Não. Pode ser seu valor. Será que seus colaboradores... Se você não fez uma seleção ali e não se preocupou disso no momento de seleção, você pode se perder. Sim. Então foi algo que eu propositalmente aí, voltando à historinha
que o Alvin perguntou, eu escrevi missão e valores no começo da empresa, deixei a empresa rodar, no começo era eu presa, veio 1, 2 funcionários, na hora que ela tinha um corpozinho, num encerramento de final de ano, eu promovi uma dinâmica ali, a gente estava discutindo resultados, metas para o próximo ano. Legal. Falei, gente, vamos discutir o que a gente é bom fazendo? Queria trazer essa discussão. E a gente começou o brainstorming ali. Que legal. Escreve uma coisa, Essa abertura. o time participando. E aí disso, o único trabalho que eu fiz meu foi direcionar agora, essa conversa aqui agora, vamos escrever disso aqui cultura, os nossos valores. Os valores. E do que a gente era bom nasceu os nossos valores. Que legal. Não fui eu. Era o que a gente já era, que eu não procurei ter um controle sobre isso, mas é muito difícil. Mas a gente criou com aquele primeiro time os nossos valores. E é o que a gente traz até hoje. E a gente hoje faz parte, num processo seletivo, por exemplo. Que legal. Uma das primeiras coisas que a gente faz é aderência a essa isso. cultura, a esses valores. E fato, se não adere à cultura, não serve. Não serve. Exato. Até Pode ser porque senão muito a bom cultura vai correr a estratégia técnica- no final do café da manhã. Tecnicamente, você ensina. Né? Alguém que tem alguma... Totalmente. Totalmente. E qual é, entrando nisso, qual é o seu LTV de colaborador dentro da sua empresa? Eu tenho colaboradores lá, ó, pra você ter ideia, de 3 que estão lá, 3 foram estagiários e estão com a gente até hoje. Tá vendo como a cultura funciona? A gente é uma empresa nova, a gente vai para 10 anos de mercado, sendo que desses Mas 10, mesmo assim, 3 anos eu fui quase que uma eu presa, então vai 7 que começou a ter colaboradores e crescer, etc. E tem colaborador que está desde... Tem Desde uma o que não foi começo. estagiária, está desde o começo praticamente, quando teve os primeiros colaboradores. Mas a Dani, que foi estagiário, o André foi estagiário, o Pedro foi Legal. estagiário, estão com a gente lá efetivos. E com certeza, por causa dessa construção, eles se veem até um pouco, muito mais tempo dentro dessa empresa. Obviamente, você fomentando um plano de carreira, etc, desenvolvimento de pessoas, Sim. elas conseguem comprar a sua visão. E eu vou te Concorda? falar, tem turnover? Tem. Tem. Hoje eu paro para pensar no turnover, quem errou fui eu. Eu selecionei errado. A pessoa não foi nem... Eu demiti uma pessoa nesse período inteiro de empresa. Uma pessoa. E que foi por... Começou na seleção, foi tudo certinho, e em algum momento desandou e desandou nisso, na cultura. Tá. A gente começou a ver desalinhamento de coisas que a gente... E aí eu demiti. Tirando isso, as outras que saíram da empresa saíram porque elas se sentiram... Elas foram expurgadas. Não Automaticamente ela mesma... porque o grupo começou a não aceitar. Entendi. Então elas pedem pra sair. Não faço parte disso. Que legal. E aí eu coloco, a culpa foi minha. Aham. Porque eu não soube identificar isso no processo seletivo e passou. E isso é Pode ter ser certeza. isso é ser um bom líder, gente. É a pessoa que assume a autorresponsabilidade. Fala, fui eu que errei, tá A tudo gente bem. um deles estava num processo seletivo corrido, a gente precisava de uma pessoa, passamos por cima disso. Passou. Uhum. Não avaliamos bem. Qual foi Sensacional, o... sensacional. Virei sua fã agora. Pô, tá vendo? Eu já sabia que eu ia virar, mas não sabia por qual motivo. Agora... A gente tá falando num cenário bonito, positivo e tudo mais, que vem dando certo. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou nesses 10 anos? Talvez de empresa, ou então até antes, alguma virada de chave pessoal que virou assim, não, é isso aqui que eu tenho que seguir, esse é o caminho. Eu acho que a gente tá nesse momento. Só Tá. que a gente já tá num momento de viradinha de chave que já tá num crescente. A gente passou isso recente. O mercado fotovoltaico, assim, apesar de ter todas essas soluções, o fotovoltaico sempre foi pra gente mais de 90% do meu faturamento. Então, assim, é algo até que a gente mudou recentemente em questões de posicionamento de mercado. A gente está se colocando como uma empresa de um ecossistema de soluções de sustentabilidade Sim. para melhorar essa diversificação e a gente até internamente incentivar para sair mais dos outros produtos que a gente Pra não ficar trabalha. dependente só de um produto, né? Porque o fotovoltaico cresceu muito. Então, assim, a Exato. gente foi praticamente engolido pelo mercado. Não foi nem algo que... Foi um caminho Foi- natural. não foi caminho pensado. natural, Aham. é. E hoje a gente pensa nessa diversificação, porque o que aconteceu em 2023, aconteceram duas coisas. Mudança de governo Tá. e entrou uma lei que foi aprovada em 2022, que em 2023 entrou uma taxação da energia solar. O pessoal ficou famoso falar taxar o sol, etc. Sim. E isso deu uma queda gigante de mercado em 2023. Só que em 2023 a gente estava bem preparado, viramos alguns projetos grandes, enquanto todo mundo sofreu, o mercado, muita empresa fechou nessa área no mercado em 2023, nós passamos. Legal. 2024
veio pra gente. Porque aí a gente não conseguiu Sim. manter os mesmos Manter. resultados que 2023 a gente foi meia exceção, mas aí veio. E aí é a hora que você vê que a cultura faz diferença. Você vê quem tá com a empresa, quem tá vestindo a camisa, quem sabe aonde a gente quer chegar. Sim. Que não vai ser aquela Só aquela isso dor que de vai barriga que a gente está vai passando, porque determinar. ela poderia ser um furacão e a empresa fechar. Aquele furacão, por ter um time ali conciso, todo mundo entendendo o que precisa fazer no mesmo caminho, cara, o furacão virou uma dor de barriga. É isso aí. Atrapalhou? Muito. Faz parte do processo. Mas nós estamos vencendo juntos. Estamos revendo muita coisa, está melhorando, já estamos numa rampa de crescimento Legal. de novo. Né? Hoje você tem quantos colaboradores num total? Hoje nós estamos em 8 diretos. A gente trabalha com terceirizados de equipe de instalação. Aí se juntar a isso, porque tem equipes de instalação que trabalham com a gente há muito, apesar de terceirizar, trabalha com a gente há muito anos. tempo. São pessoas que estão aculturadas com a gente, então a gente Que considera. maravilhoso. Dá pra E esse é um aculturar desafio. terceiro? Isso é difícil. Isso é difícil, mas é. Mas como que você tá conseguindo, então? Cara, uma coisa que a gente faz lá e que ajuda é. Eu não tenho o mesmo contato com os terceiros que eu tive no começo da empresa, porque Sim. era eu presa, eu cuidava de todo Era mundo. mais fácil. Hoje eu tenho outros colaboradores que são responsáveis, o time técnico, etc., que cuida, por exemplo, do time de instalação. Antes, eu fazia esse aculturamento porque eu estava muito próximo, agora eu não estou. Aí a importância da cultura estar na empresa. Alinhada. Porque aí hoje tem outros colaboradores que estão na mesma cultura e levam isso para lá. Aculturando. Um bom líder? É como acontece na aviação. Todo o ecossistema da aviação não é só da empresa. Claro que não. É terceirizado. E tá todo mundo aculturado para um mesmo objetivo. Pra Então, vocês tem entenderem como- o que ela tá é. falando, imagina só, temos um avião aqui hoje. Tem a Jéssica, que é comissária da empresa X. Tem os pilotos. Mas tem abastecimento que não tem nada a ver com a empresa. Não. Tem o aeroporto, que também não tem nada a ver com a empresa. Tem bagagem, que às vezes é contratado terceirizado, às vezes é interno. Tem segurança do check-in. Tem. O ecossistema lá de alimentação do aeroporto. Tá todo Limpeza. mundo em prol de um objetivo, que o avião decole. Mas a empresa quer que decole no horário, com segurança e tudo mais. Então é meio que... É como se a cultura da empresa acabasse sendo expelida para tudo que roda em volta disso, né? Exato. Ainda mais se você pensar, por exemplo, Campinas tem um hub de uma empresa específica. Então, é meio que... É como se ela determinasse como as coisas vão acontecer ali. São Paulo, Guarulhos, em outros lugares a coisa acontece mais ou menos como a empresa determina. E se essa cultura não for bem disseminada, a consequência a gente sabe E qual é, vamos né? falar dessa cultura, até voltando àquela historinha, e isso pode se transformar da cultura de uma empresa à cultura de um país. É Porque isso aí. essa questão, a gente tem uma cultura brasileira para muitas coisas, Sim. né? E nessa parte de sustentabilidade é algo que a gente também está tendo que mudar. A história que eu contei da empresa ter nascido da questão de captação de água de chuva foi o seguinte: eu saí do mundo automotivo corporativo, decidi fazer um sabático e sair do país. Fui para a Austrália, passar uma temporada na Austrália. Peguei um curso de inglês, tinha uma possibilidade de emprego lá que não deu certo, mas eu estava de cabeça aberta, eu já tinha a ideia que eu queria voltar. Se eu voltasse para o Brasil e não desse certo de ficar lá, eu queria empreender. Tá. Porque eu não ia voltar para o mundo corporativo. E fui de cabeça aberta para ver coisas. E eu morei em Melbourne. Em Melbourne tinha um bairro lá que era tudo de casa pré-moldada, estava crescendo muito. Para você ter ideia, esse bairro entregava 20 casas por semana. É meu sonho morar na Novas. Austrália. Era um absurdo, assim. A Austrália sempre captando muita gente de fora, né? Eles têm políticas para isso. É o pessoal meu sonho morar lá. ir pra Eu lá. ainda vou. É muito Me legal. aguarde. Enfim. E aí eu fui conhecer esse bairro. Uma das coisas que me chamou a atenção é método construtivo, umas coisas. Mas eu falei, putz, isso aqui é muita grana para eu voltar, não vou ter capacidade para isso. E aí vi outras coisas. O fotovoltaico eu vi ali, porque toda a casa vinha já construída. A primeira coisa que montava era fotovoltaico. Veio uma primeira ideia. Mas onde virou a chavinha para mim, que eu queria trabalhar com sustentabilidade fotovoltaica, veio junto, eu fui visitar um amigo meu que mora até hoje em Canberra, a capital da Austrália, como Sim. se fosse a Brasília da Austrália, uma Sim. cidade toda planejada, né? Então tem o centro administrativo, aqueles prédios, parecendo Brasília. Sim. E as pessoas vivem no entorno e todo mundo que mora lá é serviço público, basicamente. A diferença é que lá o serviço público é meritocracia, se o cara não
Essa é uma Não grande... performar, Cultural, sai. já também. Já muda muita Já que tá coisa. lá, tem que fazer. Mas aí fui visitar esse amigo meu, a gente deu uma volta lá, encontrei ele na cidade, na parte ali administrativa da cidade, fomos prédios, fomos museu, não sei o que, e fomos pra casa dele. Chegou na casa dele, as casas lá da cidade, é típico, lá são casas de terrenos maiores, 1.000 metros, 5.000 metros, quase que uma chácarazinha ali, assim. Casa dele na frente, entramos, uma varandinha, uma pena bonita, casa de madeira, né? Essas construídas. Aí tinha uma construção no fundo, a gente ficou conversando ali, ele serviu uma água, não sei. Ah, que aquilo ali é a sua churrasqueira, a área gourmet, né? Coisa Só que típica não. brasileiro, né? Só que não. Era a cisterna de captação de água de chuva dele. E ele falou, não, é minha cisterna. Eu fiquei assim, do jeito que você ficou agora, de boca aberta, assim. Quê? Eu não lembro quantos 1.000 litros, era coisa de 100 mil litros, alguma coisa assim. Grande, era uma construção grande, assim, Gigantesca. cobertinha, como se fosse, igual a casa dele. Bem equipadinho. Ele falou, porque aqui a gente não tem água encanada. Porque não tem água. Sim. Nós estamos no interior da Austrália. E aí você ficou assim, como assim? E aí, cultura. Porque eu morei lá em Melbourne, na casa de um senhorzinho, que a gente acha que faz tudo sustentabilidade. Vai morar na Austrália. Ele me ensinou a lavar louça. Porque ele achava um absurdo eu ficar com a torneira aberta ali enxaguando a louça. É isso que eu faço. Então, será que a gente é tudo isso sustentabilidade? Aí eu Vem pra comecei a ter um comportamento, olhar, né? falar... Cara, os caras têm uma cultura de escassez de um recurso que pra gente é É básico. bizarro, né? Que muda o nosso comportamento, né? E o cara brigava comigo toda vez pra lavar louça. E esse meu amigo, ele chove durante 2, 3 meses do ano que ele tem que captar toda a água dele que Pro ele vai resto usar do ano. no resto do ano pra banho, pra cozinhar, pra tudo. E acabou. Vai ter que comprar. Acabou, chama o caminhão-pipa lá pra abastecer a cisterna. É, mano, tá achando o quê? Aí eu falei, não, no Brasil, com que chove, nunca vi... Eu nem sabia que Exato. tinha já captação de água de chuva aqui, Aham. etc. Tanto que eu voltei e fui procurar. Fotovoltaico foi uma das coisas. Falei, por que não fazer os dois juntos? Fotovoltaico estava no começo do mercado. E eu vi ali um momento certo. Falei, não, vou começar com fotovoltaico porque o negócio é bom. Mas foi na sequência, eu já comecei a trabalhar com captação de água de chuva. Por isso. Vinhedo agora é uma cidade inovadora nisso. Não sei se você sabe. Não sabia. Você não tira bits se você, numa construção nova, se não tiver cisterna de captação de água de Cisterna. chuva. Legal. Legal, né? É mais ou menos cinto de segurança, né? Aham. Se não mexer no bolso, não obrigar, Lascou. mas é um negócio que vai funcionar. É engraçado você falar isso de cultura e eles terem essa visão, porque aqui até pouco tempo atrás, e não é muito distante, o norte do Brasil sofria de seca, né? De não chover. E aí começou toda uma movimentação para fazer aqueles irrigação, né? Trazer de um lugar para o outro. E, cara, como que ninguém pensou em fazer isso? Então, é que lá Porque chove pouco, né? É difícil, né? Sim, mas mesmo uma assim, Mas é o que eles era têm. Os açudes lá, na verdade, é esse princípio. É uma Exato. maneira mais rústica de Entendi. fazer isso, né? Agora é o seguinte, o que você acha que acontece se você parar de fomentar essa questão cultural dentro da sua empresa? Simplesmente assim, vou tirar Cara, eu um... nunca parei de pensar, porque isso nunca foi uma opção. Assim, tanto é... Tá aí a resposta, né? Tá aí contando, né? Porque assim, beleza, escrevemos a cultura, fez um quadrinho, colocou na parede, ela tá lá e garantida? Não é isso. Cara, Não se é você sobre não isso. viver a sua cultura todo dia, ela vai embora. Você perde, ela vai virar uma outra coisa. Vai continuar sendo cultura, mas talvez não aquela que você queria. Exato. Então, uma das coisas que a gente faz quando a gente mudou, o Alvin teve lá, conheceu, a gente tem uma sala lá que é uma sala de descompressão lá, com uns puffs, e quando a gente mudou para esse lugar que a gente tá, a gente chamou essa sala de sala VIP. E a sala VIP de valores integrando pessoas. Legal. E a gente legal. colocou 2 regrinhas lá nessa sala. A gente não entra lá para falar de trabalho. Então, qualquer um, tô estressado, não sei o quê, tô com dor de cabeça. Pode ir lá, deitar, passa o seu tempinho lá no seu pool para voltar a trabalhar, entendendo que as pessoas... Respeitar esse momento. As pessoas vão ser mais produtivas com isso, no Sim, final com das certeza. contas. Às vezes, trabalhar certeza. 10 horas por dia ali no computador sem um descanso não é saudável para ninguém. Exato. Né? Então tem esse momento. E incrível, eu achava assim, nossa, eu vou ter isso. Tinha aquela preocupação, né? Eu tinha ainda uma mentezinha de alemão lá, que não... quantas horas você trabalha, não sei o quê. Eu achava, não, isso não vai dar funcionar. certo, é bonito, porque é lá do Google. Cara, as pessoas vão muito pouco lá, eu acho, hoje. Eu falo, eu gostaria que elas fossem mais. Você vendo de Usassem fora. mais a sala. Que legal. Mas aí a regrinha da sala era,
não falar de trabalho, com uma exceção à regra. A gente fazer uma reunião interna lá, num ambiente mais contraído ali, para falar de cultura. Que legal. Então a gente traz cases, hoje a gente faz quinzenalmente essa reunião, traz cases, situações que aconteceram, a maioria dentro do mundo de trabalho, mas às vezes vem coisas de pessoal para falar. E a gente tem os nossos valores escritos na parede, lá adesivado, grandão, né? Pra gente, não é pra não é pra ser bonito, é pra vocês viverem isso mesmo. É, pra estar lá intrínseco. E vira e mexe, o que a gente faz na reunião? Põe a cabecinha pra fora da sala, olha, conta uma historinha e fala, eu vinculo isso com qual valor nosso? Que legal. E a gente mantém isso vivo, né? Eu tô rindo porque, assim, tudo que você tá falando é realmente o que a gente fala na nossa mentoria. E, cara, é uma coisa que é tão óbvia pra gente. Isso daí que você faz é CRM puro. Na aviação a gente tem o CRM, que é pautado em casos que aconteceram dentro da aviação e a gente discute isso para não acontecer, que é o que você faz. Então você tem um CRM dentro não é o CRM, não tem nada a ver com o CRM de vendas, mas você tem uma gestão de pessoas dentro do seu da sua empresa a cada 15 dias e é uma coisa que você está trazendo que funciona. E surpreendentemente, uma coisa que eu não esperava de resultado. Começou a surgir coisas, às vezes, de contar de situações pessoais, do que eu gosto, do que eu não gosto, de valores pessoais, porque assim, não tem como não contratar tem como alguém. Separar. Valor é valor, é princípio, cada um tem o seu. Tem algumas coisas que não é todo mundo que é 100% aos meus valores, por acaso eu li aquilo ali, não, é igualzinho da empresa. Não, exato. tem diferenças, mas o objetivo é ter maior aderência alinhar. naquilo. Mas aí a gente começa a conhecer mais as pessoas e começa a surgir cases de situações pessoais. Ah, semana aconteceu um problema de doença na família, eu fui lá, ajudei uma tia, não sei o quê. Isso vira uma discussão que entra no tema de valores. Que e legal. aí o que acontece? Você conhece aquele cara que estava do seu lado, que você muitas vezes só conversava de trabalho. Você começa a ter uma outra visão. Esse cara é assim, eu não sabia. Que legal. E aí passa a ter mais respeito, começa a ter mais produtividade, mais consideração, produtividade. Cara, tudo melhora. Não, e o mais louco é... pois Eu é. amei. Pois é. Eu amei. É que tudo isso é possível porque o líder fomenta isso. A realidade é essa. Se você não é um cara que lá quando trabalhou na empresa alemã e tudo mais, não tivesse incomodado, que tivesse pensando nisso, não, agora eu vou abrir empresa, eu me incomodava com isso, agora eu quero fazer diferente e tudo mais, não dá, porque uma coisa é o que você falou, né, do papel, né? No papel é tudo lindo, perfeito. Agora, se você não vive isso, não tem como. Não tem como ir pra frente. E com certeza, seus funcionários, isso a gente fala o tempo todo, né? A equipe só é reflexo do líder. Ponto. É, porque hoje a gente tá em 8 lá. É pouco, se for ver. É Poderia pouco. pensar Quando for assim, não, falar, eu vou fazer isso o dia que eu tiver 20, 30, 50 É o que funcionários. as pessoas esperam. Too late. O dia que você esperou já é tarde. Já Já é foi, você já tarde. tem uma cultura lá e nem sabe. Exato. Comendo a estratégia de café da manhã todos os dias, inclusive. E sabotando o próprio negócio, né? Que acaba sabotando. Muitas vezes. Se Com você não esse tá alinhado- ecossistema, você consegue... Sabotador é uma palavra meio forte, né? Mas você consegue ser mais fácil identificar possíveis líderes que vão fazer a sucessão aí ou a expansão do seu negócio e também sabotadores para você cortar logo. Com certeza. Fica muito mais evidente, fácil. Cara, isso surge ali, ó, nessas conversas ali dessa reuniãozinha, desse bate-papo falando de cultura. Porque Sim. escancara. As pessoas falam até sem querer o que não devem, às Exato. vezes. E às vezes escancara. Às vezes surge alguém e fala alguma coisa. Opa, cara, isso aqui parece que não tá muito batendo, não. Dali 2, 3 meses a pessoa sai da empresa. É isso aí. Você consegue observar, né? Não, e falando de economia, né? Previsibilidade de custos, contratação, demanda. A sua expansão vai ser muito mais tranquila, em teoria. Beleza, vamos pro final? Tô chocada. Eu falei, cara, você não acredita em mim? Eu acredito, mas eu fiquei mais chocada do que a expectativa que eu já tinha criado. Pô, a Inove Solar quebrou hoje, do dia pra noite, e o Flávio também morreu. Qual é a mensagem que você deixa pra galera aí? Pra que faça isso, que vai dar certo. Eu fiz, deu certo, e se eu continuasse fazendo, teria dado certo. Uma mensagem pra eternidade. Cara, essa você me pegou. Deixa eu... Em algum momento eu tinha que pegar, né? Porque, porra, Que até agora... já temos quantos Foi episódios combinado. aí? Uns 10, 15, né? Foi Já tá combinado. pagando o café, hein? Vamos fazer uma caixinha? A hora que a gente falar, você já pega a caixinha e bota aqui. Gostei, vou trazer. E isso também foi combinado para dar um tempo para eu pensar. E ainda assim não resolveu. Se quiser, eu faço os créditos. Tarananana. Brincadeira.
Cara, tem uma coisa assim que eu acho que para mim é muita satisfação de ver as pessoas crescendo junto comigo. Né? Lógico, eu sou empresário, tenho a minha família, a empresa é para sustentar a minha família, fazer que dar lucro. Tem que dar lucro, tem tudo isso. Sim. Mas se eu estivesse fazendo isso sozinho, cara, não seria a mesma coisa. Então, ver que existe essa possibilidade de outras pessoas crescerem junto, e é um negócio que eu coloco para eles todos os dias. Cara, se tem um negócio que eu tô fazendo e tô com dificuldade, abraça você. Eu tô louco para encontrar alguém que queira fazer as mesmas coisas que eu Que você pensa. que eu cuido, que eu faço. Delegar para mim já foi dificuldade. Mas hoje eu vejo que é necessário. Então, uma coisa que eu vejo deixar para as pessoas é isso. Acredite nos outros. Acredite que tem pessoas boas que podem ter aderência à sua cultura, aquilo que você considera de valores e etc. Porque tem muita gente e dá para crescer junto. Então, se tiver começar do zero de novo, você vai encontrar as pessoas boas se juntam. Exato. Não se juntam. E é bizarro você falar isso, porque eu vejo que a postura do empreendedor hoje, do empresário, é competir com o funcionário, né? Do tipo, não, eu não vou falar pra ele, eu vou ali gerenciar porque ele pode tomar o meu lugar. E é totalmente oposto. Você só cresce se você tiver pessoas competentes e você vai, querido, voa, porque eu também preciso voar, entende? Pra mim isso chega a ser óbvio, até dói de ouvir falar assim, quem pensa ainda assim desse jeito. Não? É muito louco, é muito louco. Bem-vindo a 1% das empresas do mundo, né? Exato, é verdade. Muita Fechou? empresa. Fechou. Agora você encerrei outro. Obrigado, Flávio, pela sua participação. Volte mais vezes, nós vamos trazê-lo aqui mais vezes. Eu falei, com mano, certeza. acredita no que eu tô escolhendo pra gente aqui, cara. Você tem que voltar mais vezes pra Eu nós. entendo porque ela teve dúvida. Ela não foi capaz nem de me reconhecer. Ele me deixou no vácuo. Ele não deu um bom dia. Você acha que eu... Imagina. Mas obrigado por esse papo. Volte mais vezes. E vocês aí de casa, se tiverem dúvidas, questionamentos, comenta aqui, curte, compartilha, porque esse podcast só vai ter o tamanho que vocês fizerem dele. Então já sabe, quer falar com alguém que está em dúvida se vai colocar energia solar, que fala de sustentabilidade, a pessoa não está entendendo muito bem, esse podcast é para essa pessoa, então Não, e assim, encaminha ó, para ela. já te interrompendo, vai bater um papo com ele, porque ele vai te mostrar coisas que talvez você nem tinha pensado, e Exato. com certeza a solução que você escolher muito provavelmente vai ser melhor do que qualquer outra melhor que você já poderia ter pensado. E ele é um cara aberto a isso, né, Flávio? Eu e o time inteiro, né? Ele é educador puro. Sim. É Tem mais educador gente puro. lá capaz de fazer isso também, então quando eu não puder atender, com certeza vai ter alguém para atender Vai ter lá. alguém Show. qualificado para isso. Então já sabem, um beijo, até o próximo episódio. Valeu. Obrigado, gente. Até!